Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago Farias e esse é o Tic Tac Goats. O episódio de hoje chega naquele que nem precisa de introdução, mas vamos fazer um jogo antes de eu apresentar o jogador, tema do dia para vocês, tudo bem? O jogo é simples, eu vou falar uns nomes, vocês vão pensar no que está faltando entre esses nomes. Prontos? Lá vou eu. Pelé, Michael Jordan, Serena Williams, Usain Bolt, Marta, Muhammad Ali, Michael Phelps, Roger Federer, Lionel Messi, Nadia Comaneci, Carl Lewis, Rafael Nadal, Jack Joyce Corsi, Mitali Raj, Yona Lomu, Babe Ruth. Já entenderam? Sendo sim ou não sua resposta, vamos começar a nossa história. Nascido em 26 de janeiro de 1961, em Brantford, Ontário, no Canadá, sob o nome de Wayne Douglas Gretzky, aquele que é conhecido como The Great One, o Grande, apelido que recebeu não à toa. Muito antes da lenda, dos títulos, recordes e fama, Wayne Gretzky conhecidamente aprendeu a patinar no rink que seu pai construiu no jardim de casa, tal qual outro GOAT já citado neste programa. Aos 6 anos de idade, ele foi federado e começou a jogar pelo Brantford Nadrowski Steelers e começou sua escalada no sistema de base do hockey canadense. Gretzky chegou aos 16 anos de idade na atual OHL, jogando pelo Peterborough Pits, já no final daquela temporada. Na temporada seguinte, foi para o Sault Ste. Marie Greyhounds e fez 182 pontos em 64 jogos, uma média assustadora de 2,84 pontos por jogo. Isso era 1977-78 e Wayne Gretzky já era o nome mais badalado entre os prospectos e visto como um jogador que deveria ser um superastro. Porém, ele estava insatisfeito, porque demorariam mais 4 temporadas até que ele pudesse jogar na NHL. E para Gretzky, o nível júnior de hockey era insatisfatório. Ele queria jogar contra os profissionais. Durante o World Juniors daquela temporada, Gretzky deu uma declaração, dizendo que não poderia aprender mais jogando com juniores. Estava pronto para o nível profissional. Ele afirmou que poderia até sair da América do Norte para isso, e jogar na Suécia até completar os 20 anos de idade, e depois voltar para jogar na NHL. Agora, abrindo parênteses aqui, imagine só como seria o mundo caso o Wayne Gretzky tivesse mudado para a Suécia naquela época. Depois de outras declarações, retirar palavras, terminar a temporada 77-78, Gretzky acabou indo para a concorrente da NHL, a World Hockey Association, WHA. No dia 12 de junho de 1978, o Indianapolis Racers anunciou um contrato de 7 anos com um salário de 1,75 milhão de dólares por ano. Os donos dos Greyhound até apelaram para o governo canadense na tentativa de impedir a partida do grande astro, mas o que estava feito estava feito. Gretzky jogou apenas 8 jogos nos Racers, fez 6 pontos. Os donos do time de Indianapolis não tinham como cumprir o contrato, então venderam os direitos dele para o Edmonton Oilers, e assim o destino começou a tomar forma. O último detalhe veio da NHL e WHA. Em março de 1979, a NHL concordou em absorver os times da WHA, no que foi um processo de expansão. Cada time protegeu 2 talentos. Os Oilers, obviamente, escolheram Gretzky como um desses talentos. Para isso acontecer, Edmonton teve que pressionar muito a NHL, porque mesmo a liga aceitando agora jogadores com menos de 20 anos de idade, os talentos mais jovens da WHA inicialmente iam para o pote geral do draft de expansão daquele ano. O que convenceu a liga, no final das contas, foi o fato de que Gretzky era um fator importante para lutar o Northlands Coliseum e Edmonton. Foi assim que essa lenda começou a tomar forma. Gretzky fez sua estreia na NHL em 10 de outubro de 1979, num jogo contra o Chicago Blackhawks em Chicago. Ele anotou seu primeiro ponto, dando uma assistência para o gol de Kevin Lowe aos 9 minutos e 49 segundos do primeiro período de jogo. Isso não parece nada demais, no entanto, essa assistência começou uma corrida que ninguém até então sabia ideia de que já estava acontecendo. Gretzky terminaria a temporada com 137 pontos, a maior pontuação junto a Marcel Dionne, do Los Angeles Kings. Só que a NHL decidiu dar ao Art Ross Trophy, que é o prêmio de maior pontuador, apenas para Dionne, porque, segundo eles, criaram lá um critério de que o Dionne tinha havido marcado 2 gols a mais e seria um desempate. Gretzky também não podia vencer o Calder Trophy, que era o prêmio dado ao melhor calouro da liga, já que a NHL considerou todos os jogadores da WHA como profissionais, e as regras do Calder não permitem que jogadores que já fizeram jogos profissionais antes da NHL
sejam elegíveis para o prêmio. Por curiosidade, a WTA é a única liga que a NHL considerou como profissional desde a década de 1920 até hoje. E mesmo assim, Gretzky faturou seu primeiro Hart Memorial Trophy, dado ao jogador mais valioso da temporada regular, além do Lady Byng, que é dado ao jogador que demonstra a mais alta excelência junto ao mais alto espírito esportivo. Na temporada seguinte, Gretzky aumentaria mais o nível, chegando a marcar 164 pontos, dessa vez levando o Arthur Ross Trophy com 20 pontos à frente de Marcel Dionne, que foi o segundo colocado. E, pelo segundo ano seguinte, Gretzky foi o MVP da temporada. Assim chegamos à lendária temporada de 1981-82. Nessa temporada, Wayne Gretzky destruiu recordes. O primeiro foi ter marcado 50 gols em 39 jogos. Na temporada, ele fez 92 gols no total, batendo o recorde de 76 gols, que era de Phil Esposito. Gretzky quebrou o próprio recorde de assistências ao somar 120. Na temporada anterior, ele tinha estabelecido a marca de 102 assistências. E acima de tudo, Wayne Gretzky somou uma quantia inacreditável de 212 pontos, se tornando o primeiro jogador a superar a marca de 200 pontos em uma única temporada. Na realidade, Gretzky é o único jogador a conseguir isso até hoje. Ele empilhou o Arthur Ross, Hart Trophy, prêmio de Plus Minus ao ficar com um saldo de mais 61 pontos enquanto estava no gelo, o Lester B. Pearson Award, que era o prêmio dado ao melhor jogador votado pelos jogadores, hoje substituído pelo Ted Lindsay Award. Gretzky já somava 513 pontos na sua carreira. Ele bateu a marca durante um jogo contra o Calgary Flames, no jogo número 234 na NHL. O ritmo da sua carreira era absurdo, e sempre parecia que o melhor estava por vir ainda. Chegou a temporada de 1982-83. Gretzky somou 196 pontos naquela temporada. Ganhou prêmios, mas a Stanley Cup não veio. Naquela temporada, os Oilers avançaram até a grande final, enfrentaram o New York Islanders e foram varridos. Os Islanders dominavam a NHL desde 1979 e 80 e chegavam à sua quarta Stanley Cup consecutiva. Ao redor do grande craque, existia um time muito talentoso, com diversos jogadores do Hall da Fama também. Os Oilers, cedo ou tarde, chegaram ao título. Mark Messer, Glenn Anderson, Paul Coffey, Grant Fuhr, Jari Kurri, todos esses são lendas da história do hockey também. Todos, juntos de Gretzky e o restante do time, estavam determinados a conquistar a Copa de Lord Stanley. 1983-84 foi o fim de uma era e o início de outra na NHL. Os Oilers passearam na temporada regular. Wayne Gretzky terminou com 205 pontos, 69 pontos a mais do segundo maior pontuador da liga, que foi Paul Coffey, que era o principal nome da defesa dos Oilers. Mais prêmios vieram, mas no final só podia ser um. Edmonton passou por Winnipeg, Calgary e Minnesota em sequência para voltar à final. E o adversário era outra vez o New York Islanders. Os jogadores dos dois times contam que na temporada anterior, os jogadores dos Oilers estavam saindo do Nassau Coliseum, que era a casa do Islanders, e passaram em frente ao vestiário dos donos da casa. Não havia nenhuma festa. Os jogadores dos Islanders estavam exaustos, sem energia. Naquele dia, o elenco de Edmonton percebeu que chegou muito perto de conquistar a Stanley Cup mesmo tendo sido varrido, e que a dinastia de Long Island estava com os dias contados. Os Oilers tiveram dificuldades nos dois primeiros jogos da série, vencendo por 1-0 o primeiro e depois sofrendo 6-1 no segundo. Mas a partir do jogo 3, no entanto, o talento da juventude de Edmonton pesou, e eles deslancharam, vencendo os 3 jogos seguintes. Aquela era a primeira Stanley Cup de Wayne Gretzky e do Edmonton Oilers. A dinastia do New York Islanders caiu. E agora começava a dinastia do Edmonton Oilers. Surpreendentemente, Mark Messer foi eleito o MVP dos playoffs, não Gretzky, mesmo com os 35 pontos de Wayne em 19 jogos. A era vitoriosa dos Oilers chegara. A contagem regressiva para os 1000 pontos de Wayne Gretzky havia começado também. Ele terminou a temporada de 1983-84 com 914 pontos marcados na carreira no total. Ele havia disputado apenas 393 jogos na NHL nesse momento. Quando a temporada seguinte começou, era claro que o fato não demoraria para acontecer. Foi na noite de 19 de dezembro de 1984, no Northlands Coliseum em Edmonton. Oilers receberam o Los Angeles Kings. Gretzky estava com 999 pontos antes do jogo. Toda a família e os amigos deles foram prestigiar o momento histórico. Esse era o jogo número 424 da carreira de Wayne. O recorde de menos jogos para alcançar os 1000 pontos até então era de Guy Lafleur, que tinha demorado 720 partidas para atingir essa marca. Com 1 minuto e 41 segundos de jogo apenas, Gretzky fez um passe para Mike Krzyzewski e
abriu o placar do jogo. Naquela data, Gretzky virou o 18º jogador a alcançar a marca de 1000 pontos na carreira, sendo o mais rápido a fazer isso em apenas 424 jogos e também o mais jovem, aos 23 anos de idade. Na temporada de 1983-84, ele somou 208 pontos, levando mais troféus para sua coleção. E dessa vez ele faturou o Conn Smythe Trophy, que é o prêmio dado ao melhor jogador dos playoffs. Os Oilers claramente vencerão a Stanley Cup número 2 da franquia. Chegamos até metade dos anos 1980. A temporada de 85-86 teve mais uma quebra de recorde da parte de Gretzky. Isso aconteceu ao marcar 215 pontos naquela temporada, apenas 3 pontos a mais do que em 1981-82. Os 215 pontos de Gretzky em 1985-86 ainda são um recorde de pontuação por um jogador em uma única temporada da NHL. E foi também a última vez que alguém marcou ao menos 200 pontos numa temporada da liga até hoje. Ele levou outro Hart Trophy, e logicamente o Arthur Ross, mas parou por aí. As pessoas haviam ficado cansadas de votar nele para os outros prêmios. Tanto que o prêmio votado pelos jogadores foi dado a Mario Lemieux. O sonho da terceira Stanley Cup acabou sendo adiado, terminando numa chocante derrota em casa. Os Oilers passaram pelo Vancouver Canucks, mas caíram no jogo 7 da final de divisão contra o Calgary Flames. A terceira Copa de Gretzky de Edmonton veio em 1986-87. Outra temporada fantástica de todo mundo e uma viagem até a final. A decisão foi difícil. O Philadelphia Flyers reagiu no meio da série e levou até o jogo 7, onde Edmonton conseguiu se reagrupar e vencer o jogo decisivo. Gretzky venceu vários troféus outra vez, mas o Conn Smythe ficou nas mãos de Ron Rexall, que era o goleiro dos Flyers. Em 1987 e 88, a história foi um pouco diferente. Os Oilers não dominaram a NHL. Gretzky foi superado por Mario Lemieux nos prêmios individuais também. Foi uma temporada de apenas, entre aspas, 149 pontos para o Great One. Modesta em seus padrões megalomaníacos. Seria esse o fim da dinastia de Edmonton? Bom, nos playoffs, no entanto, o time colocou todas as suas forças e atropelou todo mundo pelo caminho. Os Oilers perderam um jogo para o Winnipeg Jets, que é o Arizona Coyotes, na primeira fase. Varreram os Flames na segunda fase. Perderam uma partida para Detroit na final de conferência e terminaram varrendo o Boston Bruins na decisão. Gretzky anotou 43 pontos em 19 partidas na pós-temporada de 1987-88. Pela segunda vez, venceu o Conn Smythe Trophy e tudo estava bem em Edmonton. Até esse momento, Wayne Gretzky tinha somado 1.699 pontos na carreira e já se aproximava do recorde de pontos totais da NHL. Esse era o recorde de Gordie Howe, que havia somado 1.850 pontos, como aprendemos no último episódio. O período do Great One em Edmonton é algo de outro mundo. Ele tinha todos esses 1.699 pontos, 4 Stanley Cups, tinha vencido 8 vezes o Hart Trophy, 8 vezes consecutivas, e ganhado tantos outros prêmios. Wayne Gretzky já havia estabelecido o recorde de pessoa mais rápida a marcar 1.000 pontos, 50 gols numa temporada, além das marcas de pontuação, 215 pontos numa única temporada, 92 gols numa única temporada e assistência 163 na temporada de 1985-86. Gretzky, por 4 vezes, terminou a temporada com mais de 200 pontos, todas as 4 nesse período, e ali, naquele momento, por si só, ele já era um GOAT. Vale destacar, porém, que ele tinha apenas 27 anos de idade e deveria ter muito mais tempo em sua carreira. Wayne Gretzky era o filho divino da cidade de Edmonton. Todos o amavam. Todos amavam sua noiva Janet Jones. O casamento entre Wayne Gretzky e Janet Jones foi na Basílica de São José, em Edmonton. Transmitido ao vivo para todo o Canadá. Era a versão canadense do casamento real entre o príncipe Charles e Lady Diana, que havia acontecido 7 anos antes. Menos de um mês depois do casamento entre Gretzky e Janet, o casamento entre Gretzky e Edmonton chegaria ao fim. Ele casou com Janet no dia 16 de julho de 1988. Semanas depois começaram alguns rumores de que Gretzky seria trocado. Esses rumores criaram uma atmosfera hostil. As pessoas culpavam Janet por isso, com acusações infundadas de que estaria incentivando Wayne a ir embora de Edmonton. Nos bastidores da NHL, era muito sabido que os Oilers precisavam de dinheiro, e a maneira mais fácil de se fazer isso era trocar o maior jogador da liga. Muitos times entraram na disputa. A lista se reduziu a 2, então apenas um. No dia 9 de agosto de 1988, uma coletiva foi convocada pelo Edmonton Oilers. Então,
a seguinte troca foi anunciada. Wayne Gretzky, o defensor Martin McSorley, o atacante Mike Krzyzewski foram mandados para o Los Angeles Kings. Os Kings mandaram em troca o central Jimmy Carson, o ala esquerdo Martin Gelinas, as escolhas de primeira rodada em 1989, 1991 e 1993, mais $15 milhões como compensação. E apenas 24 dias depois do casamento real canadense, Wayne e Janet viraram inimigos número 1 de Edmonton e pessoas não gratas no Canadá. E no final das contas, eles nem eram culpados de nada. A segunda fase de Wayne Gretzky começaria em Los Angeles, numa nova casa, num time completamente diferente e com novos companheiros. Mas essa vai ser a história para a próxima vez. Nós voltaremos para continuar a história de Wayne Gretzky em breve. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre Hockey no Gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.